pelos governantes. Então, mas a Bíblia denuncia que quando esse governo vier, esse governo não será um governo de Deus. Que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos sujeitar à autoridade. Mas aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, com esse governo você não tem que orar. Por ele você não tem que orar e por ele você não tem que se sujeitar. Porque toda a autoridade do líder mundial desse governo que virá, esse governo mundial vai vir do dragão, que vai dar o seu poder, o seu trono e o grande poderio que vai ter para a besta que sobe do mar, que é o anticristo. E a base de governo do anticristo será, como já mencionamos aqui, bem lá no início, quando falamos de Daniel capítulo 2, né, e Daniel capítulo 7, sobre a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Bíblia nos dá uma dica bem exata de que o último governo mundial vai estar centralizado politicamente na Europa. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Aí você vê um mapa da Europa cercado por 12 estrelas. Por quê? Porque, na verdade, hoje a Europa está se unindo, os países da Europa estão se unindo num projeto chamado União Europeia. E a bandeira da União Europeia é toda azul, com 12 estrelas. Tá? Depois nós vamos ver que curioso isso, 12 estrelas, porque em Apocalipse capítulo 12, nós ainda não entramos nisso, fala justamente que o dragão, isso, ele vai se relacionar com uma mulher que terá 12 estrelas sobre sua cabeça. Olha que interessante, né? Então, nós temos que nos perguntar se essas coisas são coincidências. Para o crente, não é coincidência, é providência. Deus está nos avisando para que nós não caiamos nos enganos. Então, a base de poder política do anticristo vai ser as Nações Unidas da Europa, que governarão o mundo inteiro. Tá? E quem estará por trás dessa base política já está se tornando forte assim que eles concretizarem, que estão muito perto disso, irmãos. Em um pronunciamento no Parlamento Europeu, José Manuel Barroso, que preside a Comissão Europeia, defendeu a criação de uma federação de Estados nacionais na Europa. Não tenhamos medo, precisamos seguir para uma federação de Estados nacionais. O discurso ocorreu em um dia importante para a Eurozona. Nesta quarta-feira, a Corte Constitucional da Alemanha deu aval para o Fundo de Resgate Europeu. Além disso, a Comissão Europeia apresentou a proposta de uma supervisão bancária única para a zona do euro, o primeiro passo para o ambicioso projeto de união bancária. Concretizar o sonho da unificação da Europa, não vai ter nem Estados Unidos, Rússia, China e qualquer outro país que possa bater de frente com eles. Vamos ver isso depois. Antes de prosseguir, vamos ver um videozinho aqui que é um resumo de um documentário de estudiosos da Bíblia, estudiosos das profecias bíblicas, que falam justamente um pouquinho sobre a base política de poder do anticristo e também falam um pouquinho desse líder. Olá, eu sou Chuck Smith. E eu sou Kério Matriciana. Bem-vindos a esta edição de Invasão Pagã. As antigas escrituras sagradas hebraico-cristãs profetizaram que o fim do mundo será prenunciado pela posse de um persuasivo líder político. Nesta época, de acordo com os antigos profetas hebreus, o mundo será controlado não somente por um único governo mundial, mas terá também uma religião global. O mesmo espírito de arrogância autoritária e submissão à doutrina antibíblica foi vista na pessoa de Adolf Hitler, que falsamente declarava ser um cristão. A combinação poderosa de seu paganismo ocultista e a ditadura política resultou no horrível holocausto de milhões de judeus, cristãos, negros, ciganos e outros que ele rotulou de inferiores. Hitler foi um evolucionista ardente e acreditava apaixonadamente na teoria da sobrevivência de Darwin. Ele considerava os alemães como descendentes de uma única raça pura, o espírito nobre ariano.
Hitler acreditava que ele e seus seguidores poderiam libertar o mundo das algemas do cristianismo judaico. Ele esperava implantar um novo império milenar na Terra, baseado na nova hierarquia racial determinada pela própria natureza. O guru do sexo de Oregon, o evolucionista indiano místico Rajneesh, ensinou a seus servos o ódio aos judeus e ao cristianismo. Ele zombava de Jesus Cristo, enquanto atraía milhares para sua marca de paganismo ocultista. When you call Jesus, really you have called me. When you call me, really you have called Jesus. Seu objetivo era instruir as massas a fim de desenvolver uma nova ordem mundial. Este mesmo espírito permeia as expectativas de hoje de uma super-raça mística, de elite espiritual que se introduzirá na nova era. Será governado por um líder mundial que declara trazer paz, mas trará, afinal, a destruição. Que da Comunidade Econômica Europeia emergirão 10 nações, que se unirão e se tornarão a superpotência. A Europa tem uma população 3 vezes menor que a dos Estados Unidos. Com a Associação Europeia de Mercado Livre e a Comunidade Europeia, você tem tudo em vias de formação de um governo global. A nação que puder controlar o coração da Europa pode controlar o planeta Terra por causa dos recursos, das economias e da sua posição. E é interessante que uma confederação de nações hoje controle este coração. Eu acredito que é apenas uma questão de tempo até que os Estados Unidos estejam economicamente arruinados pela Comunidade Econômica Europeia. E uma vez que a Rússia não é mais uma superpotência mundial, isso fará da Europa uma superpotência. Isso está exatamente como o cenário profético. Agora será o anticristo que virá e tomará posse dessas 10 nações que sairão da Comunidade Econômica Europeia. E ele usará isto como sua base de poder, a fim de produzir um único governo mundial. Esse líder mundial será o homem mais popular que já andou neste planeta. Ele será recebido pelo mundo como o homem do momento. Ele trará uma paz aparente. Ele se levantará como um homem de finanças, um promotor da paz, mas surgirá como o ditador mais poderoso que o mundo já viu. Será chefe principal entre personagens. Será um orador público dinâmico e hipnotizador. Aparentemente, essa é a maneira como ele literalmente influenciará o mundo. Isso quer dizer ganhar os corações do mundo. Não apenas tomando o poder sobre eles, mas ganhar seus corações. Ele os convencerá de que ele é aquele que trará paz, prosperidade e segurança mundial. A Bíblia também fala dele como tendo poderes sobrenaturais, fazendo sinais e maravilhas. Ele será um impostor. Há uma tendência, por causa de nossa orientação espiritual, a pintá-lo como um demônio, e isto é certamente válido, mas isto não será aparente ao mundo secular. Ele vai ser o promotor da paz, ele vai resolver problemas que ninguém foi capaz de resolver até o momento, e como tal, ele será bem recebido pela população em geral. Ele será o sonho do homem de mídia. É isso que fala em Apocalipse 13, que o mundo todo, inclusive toda tribo, toda língua, toda nação adorará. Não apenas o seguirá, mas o adorará. Fala dele como sendo um que fará milagres. Uma pessoa que parecerá ser um homem muito bom. De fato, muitas características do Messias serão encontradas nele. Mas eu acredito, como Apocalipse 13 descreve, que ele será pessoalmente dominado por Satanás. O papel desse líder mundial pode simplesmente ser entendido se alguém reconhecer que ele é a declaração de Satanás. Ele é energizado pelo próprio Satanás. Ele é o peão de um esquema final e é a tentativa de Satanás falsificar o Messias real numa tentativa para frustrar o propósito de Deus. Apocalipse 13 novamente diz que o mundo inteiro adorará o anticristo como Deus. Agora, há 50 anos atrás, você teria rido disto. Você quer dizer que os educados ocidentais vão adorar um homem como Deus? Sim, eles adoraram. Os gurus vieram, os homens deuses, eles adoraram Maharishi, eles adoraram Bhagwan Sri Rajneesh como deuses, espantosamente, preparando-nos para adorar este homem como Deus.
Ele terá que convencer os hindus e os muçulmanos, etc., de que ele é uma pessoa divina, enviada para mostrar o caminho para a maior de todas as religiões. Em outras palavras, ele aparentemente vai ser tão sobrenaturalmente dominado e inspirado que ele convencerá o mundo de que ele é o próprio Deus. E que todas as religiões tinham um mau entendimento do seu valor real e qual era o seu curso real. Vemos todos os tipos de movimentos, no islamismo, no catolicismo, nas denominações clássicas protestantes e na nova era, pisando num terreno comum. O tema popular é a fraternidade do homem. O tema popular é um movimento ecumênico. É interessante que este líder mundial será aparentemente bem-sucedido fazendo uma única religião mundial. Isto soa muito atraente para a mente moderna, mas é diretamente antitético para os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, pela primeira vez na história do mundo, não apenas uns poucos yogis e gurus do Oriente, mas milhões de pessoas no mundo ocidental, através da yoga, destas técnicas místicas orientais, estão olhando dentro do que deveria ser o templo do verdadeiro Deus para descobrir seu eu supostamente mais elevado e descobrir que eles realmente são deuses. Então eu diria que a religião do anticristo, que ele promoverá sobre este mundo e fará o mundo adorá-lo, já está aqui. Através dessa invasão pagã, está preparando o mundo para recebê-lo. O anticristo, ele será alguém que vai ser como se fosse a própria encarnação de Satanás na Terra, como uma imitação do que foi a encarnação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 2, tá? A partir do verso 8 e no 9 diz que ele, quando aparecer, será como se fosse o próprio Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, enganadores, tá? E com todo engano, é como se Satanás estivesse usando todo o seu trunfo final, toda a sua cartada final, no engano para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, eles estarão juntos, atuando para enganar o mundo. Apocalipse 13, versículo 3 diz que toda a terra vai se maravilhar após a besta que vai surgir do mar, o anticristo. Ainda diz no versículo 4 desse mesmo capítulo 13 de Apocalipse que adorarão o dragão que dará à besta o seu poder. Em outras palavras, Satanás será adorado de uma forma direta, ao que parece como nunca foi em toda a história. Satanás não está se contentando, irmãos, em ser adorado de forma enganosa, por trás de um ídolo, por trás de uma imagem, por trás de uma figura humana, como um guru, como um falso Cristo, um falso Messias, um falso Salvador. Ele parece que se perdeu, né? Um tipo de patologia, como se diz aí, e que ele quer sentir o gostinho de ser adorado diretamente como ele é, né? É o que essa passagem de Apocalipse 13, versículo 4 sugere. Porque ele vai conseguir isso, porque ele vai deixar as pessoas dopadas de tão admiradas que estarão com ele. E não só adorarão a Satanás, mas adorarão também a besta que vai surgir do mar. Tá? E o versículo 8 de Apocalipse 13 diz: e adorarão a besta que vai subir do mar, o anticristo, todos os que habitam sobre a terra. Irmãos, estamos falando de uma grande enganação que vai envolver o maior número de pessoas como nunca vimos em toda a história. Ok? Então, adorarão a besta todos. Está falando de um grande contingente de pessoas. E aí entra a questão: o que isso tem a ver com a besta que sobe da terra?